Agora em nosso site existe uma área com artes, onde você poderá fazer o download gratuito e compartilhar em suas redes sociais. É uma excelente maneira de nos ajudar a expandir a divulgação dos nossos podcasts. Acesse a aba Downloads e encontrará uma subpágina chamada Artes. É só baixar o arquivo zip, descompactar e compartilhar. Não esqueça de marcar @KardecCast em suas postagens, ok? Se quiser nos ajudar, a hora é essa. Nossos mais sinceros agradecimentos. Na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de novembro de 1861, Allan Kardec vai falar sobre a segunda edição de O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ao tempo em que ele demonstra o desenvolvimento do Espiritismo por ele codificado. Assim ele escreve: a primeira edição do Livro dos Médiuns, publicada no começo deste ano, esgotou-se em alguns meses, o que não é um dos traços menos característicos do progresso das ideias espíritas. Nós mesmos constatamos em nossas excursões a influência salutar que essa obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de descobrir as astúcias dos espíritos enganadores. Esta segunda edição é muito mais completa que a precedente. Ela encerra numerosas instruções novas, muito importantes, e vários capítulos novos. Toda a parte que concerne mais especialmente aos médiuns, à identidade dos espíritos, à obsessão, às questões que podem ser dirigidas aos espíritos, às contradições, aos meios de discernir os bons e os maus espíritos, à formação de reuniões espíritas, às fraudes em matéria de espiritismo, recebeu desenvolvimentos muito notáveis, frutos da experiência. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações adequadas a dar os meios de descobrir a fraude dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que é obra deles, tanto quanto nossa. Recomendamos com instância esta nova edição, como o guia mais completo, quer para os médiuns, quer para os simples observadores. Podemos afirmar que, seguindo-a pontualmente, evitar-se-ão os escolhos tão numerosos contra os quais se vão chocar tantos neófitos inexperientes. Depois de a ter lido e meditado atentamente, os que forem enganados ou mistificados, certamente não poderão queixar-se senão de si mesmos, porque tiveram todos os meios para se esclarecerem.
Um outro exemplo prático do avanço da ciência espírita é a informação de Kardec na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de 1863 sobre possessão. Lembremos que em O Livro dos Médiuns ou O Guia dos Médiuns e dos Evocadores, no capítulo 23 da Obsessão, Allan Kardec trata do tema possessão, afirmando que a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, diz Kardec, para nós não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Kardec, portanto, ali rejeita o fenômeno da possessão. No entanto, na obra que publica 7 anos depois, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o mestre dirá, por exemplo, no capítulo 14, Os Fluidos, que há sim possessão. Kardec destaca: na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, trata-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. E mais adiante afirma ainda: quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Então, meus amigos, para o leitor, entre aspas, desavisado, ou pelo menos para aqueles que não estudam a ciência espírita como deveriam, nosso chefe teria entrado em uma contradição. Mas não mesmo. Se voltarmos nossas atenções um pouco antes no tempo, agora sim, mais precisamente no ano de 1863, encontraremos Allan Kardec na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos no mês de dezembro, quando ele trata de um caso de possessão senhorita Júlia, afirmando que teve que mudar de opinião. Vejamos. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Vejamos que Kardec não reeditou o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores com a informação nova. Ele atualizou a ciência espírita através da revista e inseriu a informação em A Gênese,
os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Portanto, sem estudar a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, o espírita não conhecerá de fato a doutrina espírita. Ele não conhecerá o espiritismo filosófico que foi inaugurado por Allan Kardec. Ele não conseguirá compreender como a ciência espírita evoluiu com o passar do tempo. Ele não conseguirá acompanhar a progressão do espiritismo, que é fruto das observações de Allan Kardec, do rigor kardeciano. E olha que esse é só um exemplo, hein? Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Allan Kardec, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Caráter da revelação espírita. E se você que nos escuta quer ler sobre casos de cura de obsessões e de possessões, se liga. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de dezembro de 1862. Janeiro, fevereiro, abril, maio e dezembro de 1863. Janeiro e junho de 1864. Janeiro e junho de 1865. E junho de 1867. Esse é só um pequeno apanhado para facilitar sua pesquisa. As instruções que damos são, pois, e naturalmente, para os que marcham conosco, para os que nos honram com o título de seu chefe espírita,
e de modo algum pretendemos regulamentar os que querem seguir outra via. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, dezembro de 1861. Então, a quem interessar possa, fique inteiramente à vontade para seguir o caminho que quiser. Até porque o Espiritismo que estudamos e divulgamos aqui é o organizado, codificado por Allan Kardec. Definitivamente, jamais trataremos do Espiritismo enquanto ideias de médium fulano ou de espírito cicrano. Não nos interessa. No entanto, cada um é livre para fazer suas próprias escolhas. Só nos resta então desejar boa sorte para você espírita que ainda não tem Allan Kardec como seu mestre, chefe e guia espírita. Nosso abraço de hoje vai para todos os seres humanos que nos escutam das Filipinas. Queridos ouvintes, recebam nossos mais sinceros abraços. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.